Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Nilakatane Sudakshan Adhare Madhuri Gunashayuktam Varam Varenyam Purusha Mahantam Narayanam Tam Shirasa Namami Tridadina Bhakti Shuru Manincha Shri Krishna Padabda Diptai Kodidi Chaitanya Vilamrita Sara Saram Narayanam Tam Sasatam Prapadi Javavasmi Nadivami Tvaya Vina Iti Manyayaragitvam Nayaman Charananti Mahagranta Krishna Heart ki jai. Da Bhakti Pramod Puri Maharaj ki jai. Então, voltando aqui ao belíssimo coração de Krishna, o Bhakti Pramod Puri Maharaj, sobre, especificamente ele está falando sobre a parada. Então, semana passada a gente falou sobre mãe Shakti, né, a mãe de Chaitanya Mahaprabhu, que ela supostamente tinha cometido uma parada para Advaitacharya. A gente deu um resuminho, mas aí eu vou voltar aqui a leitura para dar mais detalhes sobre o que ela fez, né? Então, Srila Saraswati Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, escreveu o seu significado. Que mesmo a mãe do Senhor Supremo, amada, abençoada entre todas as mulheres, teve que encarar as consequências de Vaishnava parada, não se pode sequer imaginar a consequência disso para uma pessoa comum, uma alma comum. Ao analisar a suposta ofensa de Mãe Shakti, sua profunda dor causada pela saudade de seu filho deve ser levada em consideração. Obviamente, ela, de fato, não cometeu qualquer ofensa, ainda que Sri Mahaprabhu tenha condenado sua ação ofensiva, né, supostamente ofensiva, ele tenha negado o Prema Bhakti, que ela já tinha, né? Então, óbvio, isso aqui é uma lei. De que maneira Mãe Shakti ofendeu Sri Advaitacharya? De certo deve ser explicado. Seu filho mais velho, Vishvarupa, ficou completamente desapegado da vida material, que era o filho mais velho dele. E aceitou o sannyasa pela influência de Advaitacharya. Ao ver seu filho mais jovem, Vishvambara, também se tornando apático à vida familiar, Mãe Shakti ficou preocupada e começou a pensar que Advaitacharya podia encorajá-lo a abandonar o lar. Então, esse foi o motivo. Né? Vishvarupa era o irmão mais velho de Mahaprabhu, a expansão de Balarama e Nityananda. Ele também é o senhor Mahasankarshana de Vaikunta. Ele ostentava extraordinária beleza e refulgência. Ele era a personificação de todas as conclusões das escrituras, extremamente sóbrio e equilibrado. Navadvipa, centro cultural da Índia nessa época, não dispunha de um único estudioso que pudesse imaginar sequer a profundidade de sabedoria de Vishvarupa, nem o modo que ele usava os aforismos. Ainda assim, né, ele brincava com seus amigos como se fosse um menino comum. Certo dia, seu pai, Jagannatha Mishra, o levou a uma reunião de panditas, né, sábios, que alegraram-se ao ouvi-lo. O seu raro encanto cativou a todos. Um desses panditas perguntou a Vishvarupa: meu querido filho, o que você está estudando? E Vishvarupa respondeu assim: ó, eu possuo extenso conhecimento de muitas escrituras. Considerando apenas um menino, esses panditas se abstiveram de mais perguntas. Porém, Jagannatha Mishra sentiu-se desconcertado. Findando seu trabalho ali, ele levou seu filho para casa. No caminho, seu pai deu um safanão à sua orelha, ou seja, deu uma puxada ali na orelha e o repreendeu. Falei assim, por que você não relacionou os livros que estuda? Todos devem ter imaginado que você é um estúpido. Você me fez um perfeito tolo. Após chegar em casa, Visharupa fugiu e voltou para a reunião. Dirigindo seus panditas, ele disse assim: quando eu estive aqui, anteriormente, né, vocês não me perguntaram nada específico sobre os meus estudos.
Assim, eu lhes dei uma resposta geral, mas meu pai castigou-me por parecer um tolo. Agora, se alguém tiver uma pergunta específica, por favor, faça. Aí um dos panditas diz, por favor, explique detalhadamente o que você aprendeu hoje. O Charupa começou a apresentar uma tese, então refutou-a duramente como antítese, depois estabeleceu outra tese em favor da primeira tese. Ou seja, bem coisa de lógica, né? Um sofista. Os panditas maravilhados o elogiaram copiosamente. Embora os professores e panditas regularmente estudassem e conferenciassem sobre a Gita e o Bhagavata, suas explicações eram desprovidas de bhakti. A falta geral de devoção entre os residentes de Navadvipa causava grande angústia ao jovem Vishvarupa. A única exceção dava-se nas reuniões regulares que ocorriam na casa de Advaitacharya. Lá, discutia todas as escrituras sob a luz de Krishnamurti. Essas reuniões ofereciam imenso prazer a Vishvarupa, e assim ele passava longas horas ouvindo as conclusões espirituais ali discutidas. Com frequência, Manchate mandava Vishambara chamar Vishvarupa para voltar para casa na hora do prasada. Então ele ficava ali absorto, né, ao ouvir Advaita Acharya. Pouco a pouco, Vishvarupa perdeu interesse pelas questões familiares e pelo mundo. Ele deixou sua casa, aceitou sannyasa e tornou-se, o nome dele sannyasa, né, chipada Shankararanya. Shankararanya. A ausência de Vishvarupa era uma fonte de constante dor no coração de Shatimata. Essa saudade, o pensamento que a Advaitacharya era o causador de Vishvarupa ter deixado lá constantemente, né, constantemente, deixado do lado definitivamente, tá mesmo? Ocupavam a mente de Shatimata. Mãe Shat. Todavia, por temer Vaishnava parada, ela mantinha seu sentimento ali dentro dela, expressava ali. Ela abraçava Vishvambara e suportava a dor de separação. E, às vezes a gente pensa que na Índia todo mundo gosta, que alguém é sannyasi, mas as famílias, né, a gente já falou aqui, eu acho, são muito tradicionais, né, na Índia elas adoram família, né, elas têm um apreço muito grande por família, filho, né, tanto que o nível de separação lá é muito baixo, tem outras razões também, mas isso é muito importante, né, a instituição familiar é muito importante para eles, casar cedo, né, manter essa tradição, a linhagem é bem importante. Então, eles, na verdade, famílias muito comuns, assim, não gostam muito que os filhos se tornem religiosos, não. Religioso, mas em casa, mas não renunciantes. Nisso, seu querido Nimai, que é o nome de Mahaprabhu, né, antes de aceitar sannyasa, também começou a passar longas horas na casa de Advaitacharya, ela já não gostou. Ele começou a negligenciar sua jovem e bela esposa Lakshmi Priya. Ao observar isso, Mãe Chat ficou extremamente preocupada. Ele era o mais jovem e o único filho restante. E agora também começava a retirar-se da vida familiar. Angustiada, a Mãe Chat lamentava. Quem disse que ele é doita? Para mim, ele é doita, um falso. Né? Ou seja, doita, que não tem dualidade, mas na verdade ele é duas caras. Né? Doita quer dizer dualidade. Então ela fez um jogo de palavras. Né? Já levou embora o meu belo filho com semblante de lua. Agora, não permite que meu único filho permaneça em casa. Né? Eu me sinto tão só. Ninguém tem simpatia para comigo, para o mundo. Ele pode ser o famoso Adwaita, porém para mim ele é Dwaita, criador da separação, né, dos dois. Essa foi a ofensa de Mãe Chat. Na verdade, como a gente falou,
semana passada, ela estava glorificando, né, que Adwaita foi uma das causas, né, da vinda de Mahaprabhu e também uma das causas que ele saísse e espalhasse o Bhakti por toda a Índia e depois por todo o mundo. Essa foi a ofensa, entre aspas, né, de Mãe Shakti. Por isso, o Supremo Senhor Gaurasundra negou-se a abençoá-la com Prema Bhakti. A própria Mãe do Senhor Supremo pensou coisas ofensivas, mas nunca tinha expressado. Mesmo assim, por via de consequência, foi-lhe negado, entre aspas, também, né, Bhakti pelo Senhor. Imagina o que acontece a uma pessoa comum que ofende abertamente o sadhu, o guru ou o Vaishnava. Só por imaginar isto, ah, nos faz estremecer. Portanto, os devotos têm que ter extrema cautela. Pelo desejo do Senhor, esse passatempo foi representado para salientar a seriedade de cometer Vaishnava parada, né? E a urgência em vê-la perdoada. Em outra parte, Vrindava Das Thakur escreve assim: o Senhor Garasundara, a alma do universo, libertou Jagai Mandai e o misericordioso Senhor salvou a todos, exceto os blasfemadores de Vaishnavas, são considerados piores. A ofensa contra os devotos do Senhor é algo horrendo. Segundo as Escrituras, mesmo se o ofensor for tão poderoso quanto o Senhor Shiva, as consequências são extremamente severas. No chamado Bhagavata, o rei Virarugana diz para Jadabharata: eu cometi uma ofensa grave ao insultar um grande devoto como você. Devido a isso, eu sou tão poderoso quanto o Senhor Shiva, devo ser conquistado sem demora por ofender os pés de lótus de um Vaishnava. Então, Jadabharata, a gente sabe que é a terceira encarnação de Bharata Maharaj, né? Bharata Maharaj, aquele rei que só pegou um veado, nasceu como veado, né? Um veado especial, ele comia os restos lá dos Vaishnavas, e eles lembravam da vida passada, ficavam ouvindo Harikata dos Vaishnavas. Então ele nasce como Jadabharata. Jada quer dizer, é meio tolo, meio assim, Jada quer dizer inerte, literalmente, né? A matéria se chama Jada, aquela inércia sem vida, então ele não falava nada, ele ficava vagando, só meditando internamente, né? Em Krishna. E o rei Rahugana, o que aconteceu? Ele vinha num palanquim, né? E faltou um dos servos dele para carregar o palanquim. Em geral, são quatro para carregar o palanquim. E um motivo ou outro não pôde, eles estavam precisando de um carregador e viram, Janabara era grande, fortão. Falaram, vou pegar esse cara aí. Aí Janabara está aí em qualquer história, estava em outro. E começou a carregar o palanquim. Só que, o que aconteceu? Ele viu uma fileira de formigas assim no chão e ele meio que deu um pulo e estremeceu lá o rei não gostou muito, mas e sempre quando passava algum bichinho, ele dava uns pulinhos ali para evitar pisar nos bichos, matar os bichinhos. Aí o rei começou a dar bronca nele, pô, tá doido, rapaz, o que você tá fazendo? Não sei o que lá, pereréu. E aí Jadabara começou a falar conhecimento alto nível pro rei, o rei falou, cara, não, eu tô aqui em cima, você tá embaixo. Aí o rei desce e faz umas preces para Jadabara, tá? Se eu não me engano, ele até se torna um discípulo informal, né, de Jadabara. Ok? Só para contextualizar aqui. Então, continuando. Mesmo se o ofensor é de extrema sabedoria, ele será lançado ao mais terrível inferno. O nome sagrado de Krishna é o agente purificador mais potente. Porém, o ofensor do Vaishnava, desculpa, não pode ser inocentado dessa ofensa, mesmo ao cantar o santo nome. A ofensa ou crítica a pessoas santas é o que é de mais prejudicial
que uma pessoa poderá cometer contra o santo nome. Esse nome de Deus é Nama Prabhu, né? Então a gente sabe que não existe diferença entre o nome e o próprio Krishna. Isso que é chamado aqui de Nama Prabhu. Prabhu quer dizer aquele que existe sem precisar de ninguém, assim, por excelência. Bu é o verbo ser, pra é mais ou menos assim. Não precisa de ninguém, né? Ele existe por si mesmo. Na verdade, Krishna existe porque tem Radharani. Mas essa é outra história. O Padma Purana declara que, para perdoar os pecados de alguém, o poder purificante do Santo Nome é muito mais potente do que qualquer outro método de penitência recomendado no Shastra. Contudo, se alguém canta os Santos Nomes, ofende os devotos do Senhor, ele não pode ser protegido nem mesmo por esse canto. Quando se comete um Vaishnava Parada, o ofensor não pode se beneficiar do Namabasa ou Shuddhanama, até que o Namaparada seja absolvido. Não? Na verdade, ele nem poderia cantar o nome puro, né? Se ele cometeu uma ofensa, ele já não canta Shuddhanama. Se cantasse Shuddhanama, não teria feito isso, a não ser que seja em caráter de lila. No sacrifício Hajj, Rajasui Yagna, né? Um sacrifício real, Yudhishthira Maharaja, levantou-se a questão de quem na reunião deveria ser o primeiro a receber a adoração. O mais jovem dos Pandus, na verdade, Saradeva, de imediato indicou Krishna, o seu supremo dos senhores. O inimigo declarado, Krishna Shishupala, não pôde suportar que Krishna recebesse tal glorificação e começou a ofendê-lo. Toda a assembleia ficou espantada. O chamado Bhagavad descreve como os membros da Assembleia cobriam suas orelhas em repugnância e furiosos marcharam para fora do prédio. Se, né, ao ouvir uma blasfêmia, não se deixa o local de imediato, a pessoa torna-se partícipe com ela, né, um cúmplice. Perdendo-se toda a religiosidade, finalmente decai ao inferno. Shishupala, não intimidado pela saída dos seguidores de Krishna, insultava este, sacando sua espada. Krishna tentou pacificar e acalmar seus seguidores, mas quando ele viu Shishupala atacá-los com sua espada, soltou o disco Sudarshana e cortou a cabeça de Shishupala. Né? Os protetores de Shishupala correram temendo por suas vidas. Com o último suspiro desse ofensor, um raio brilhante de luz de seu corpo fundiu-se no corpo transcendental de Krishna. Ele foi para o pé de Krishna. Porém, nenhuma gota de sangue foi derramada. Assim, o sacrifício ficou imaculado. Então, a gente sabe que Shishupala, ah, ele, né, ele nasceu com algumas mãos, alguns braços a mais, né, ali com um defeitinho genético. E a mãe dele ficou meio horrorizada e tudo mais, mas eu me lembro, o sábio falou ali, não, ele vai, quem olhar para ele, né, vai ter uma pessoa que vai para olhar ele, e quando essa pessoa olhar, ele vai perder as mãos, esses braços, vai ficar normalzinho. Porém, essa pessoa vai matá-lo. Seria a pessoa que vai matá-lo. E foi Krishna que olhou, caiu os braços, normalzinho. E a mãe dele, de Shishupala, né, porque ela quis mostrar para todo mundo a, a criança, né, para perder os braços. A mãe dele pediu para Krishna não matá-lo. Aí Krishna falou assim, olha, tudo bem, eu só vou matá-lo se ele me ofender 100 vezes seguidas. Seria muito difícil, né? Muito difícil. Alguém pode ofender uma, duas, três, mas seguida 100 vezes seria muito difícil. Só que nessa arena aí de sacrifício, o que aconteceu? Ele começou a ofender Krishna repetidamente.
E que só foi contando, 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 na centésima, ele tchum, jogou o Sudarsana Chakra. E é interessante é que ele falou que nenhuma gota foi derramada. O chakra agiu como um cauterizador, né? Aquela coisa que corta e cauteriza, justamente para não poluir o sacrifício de Yudhishthira. E aí que vai surgir também uma história interessante, que na verdade, sabe Shishupala e Dantabhakra, ele vai falar de Dantabhakra de novo, eram Jaya e Vijaya. Então, isso é parte de uma lila, mas essa lila vai gerar uma discussão entre Parikshit Maharaja e uh, Shukadeva Goswami sobre a questão de se Krishna é parcial ou imparcial. Que Yudhishthira fica meio assim sobre bondade, maldade. E Yudhishthira fica espantado. Pô, o cara te ofendeu, né? O Shishupala ofendeu você. Mesmo assim, ele entrou, ele foi liberado. De novo, né? Por causa da Lila, ele não era uma Asura, ele era o Jaya Vijaya, nunca sei quem ele era, o Jaya Vijaya, né? E ele entrou ali e o Tiro fica espantado. Fala, pô, mesmo ele te ofendendo, ele ganhou bênçãos. Aí gera outras discussões no bar. Ele continua aqui. Logo após o incidente, outro demônio chamado Dantavakra foi morto e liberado por Krishna. Ele e Shishupala eram, de fato, a terceira e última aparição de Jaya e Vijaya, os companheiros eternos de Narayana. A gente conhece essa história, né? Na verdade, diz que depois ele vem né, na lila de Krishna. Então, na verdade, não é a última deles, né? Eles vêm como Jagai e Madai. E falando aqui, é interessante que ele diz que, apesar, né, já que eles estavam aqui pelo mesmo, aqui pelo mundo da matéria, digamos assim, vão ficar mais um pouco e a gente aproveita, pega o advento de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele vem como Jagai e Madai. Com as suas mortes, eles se tornaram elegíveis para retornarem a Vaikuntha. Krishna, Senhor dos sacrifícios, ali permaneceu e protegeu a pureza do sacrifício até a sua conclusão. No Chaitanya Bhagavata de Vrindavan Das Thakura, descreve-se o famoso incidente de Jagai e Madai, quando ofenderam Nityananda Prabhu e como eles foram salvos. Aí ele põe entre aspas, né, citando, dois irmãos de má reputação, Jagai e Madai, cometeram todo tipo de ato imoral concebível, mas nunca ofenderam Vaishnava. Por estarem sempre bêbadas, nunca sabiam o que estavam fazendo, e assim, de algum modo, eles evitavam ofender os devotos. Mesmo na mais sagrada assembleia, perde sua santidade com a mais leve crítica aos devotos. De fato, um bando de patifes é bem melhor que uma assembleia profana. Isso aqui ou seja, mesmo se você fizer uma coisa errada, é menos ruim, né, do que você ofender um Vaishnava. Ele está em outro nível. Ao menos um patife, continua aqui, né, ainda tem a chance de algum dia ser perdoado pelo seu comportamento pecaminoso, mas um ofensor está predestinado ao inferno. Bhaktisiddhanta Prabhupada comenta assim, se cometemos o erro de nos ocupar na crítica, na busca de falha de outras pessoas, saciando nosso instinto vil, arrastamos nossas almas para baixo. Sem estar livre da inveja, ninguém pode sobrepassar este precipício inauspicioso. Mahaprabhu, então, libertou bêbados devassos, mas rejeitou qualquer um que ofendesse seus devotos. A busca de erros nunca pode enaltecer a devoção de alguém ou a sua realização espiritual. Ela simplesmente traz severas reações.
Essa é uma das razões porque as grandes almas evitam a crítica a qualquer pessoa, especialmente os Vaishnavas, né? Então, a gente sabe que, na verdade, Jagai e Madai, eles eram brahmanes, né, de família bramânica, só que eles faziam de tudo, né? Batiam os outros, roubavam, né? Tiravam qualquer coisa. E Nityananda Prabhu, ele resolveu ir até lá, ele falou, eh, vou dar uma, né, eu quero glorificar ainda mais Mahaprabhu, Mahaprabhu veio salvar todo mundo e o melhor exemplo que salvar esses dois aí, né, não existe. Então ele foi lá, né, juntamente com Haridas Thakura. Que é, e Haridas Thakura era bem mais velho que Nityananda Prabhu. E eles começaram a falar e eles botaram isso para correr. É engraçado, eu acho que, se não me engano, Chaitanya Bhagavatam, que Haridas Thakura, ele vinha correndo atrás de Nityananda, porque ele fala, Nityananda, você é muito doido, não vão fazer mais isso não, você é garoto, né? Você é mais jovem, eu sou um velho, já não posso ficar correndo aí desse cara. Ele chegou esbaforido, né? Ele não conseguia correr, óbvio, já era mais senhor. Nityananda ri, tudo. Bem interessante essa lila. E depois, se eu não me engano, Madai joga, aí sim, quando eles voltam lá, na verdade, acho que Haridasa nem volta, porque ele já estava cansado. Aí ele joga um caco de cerâmica, de pote, né, na testa de Nityananda, que começa a sangrar. Aí Chaitanya fica irritadíssima e já vem cortar a cabeça dele. Aí Nityananda Prabhu fala, cai aos pés dele, e depois o outro irmão que não jogou, ele viu que fez besteira, e também cai aos pés de Mahaprabhu. Na verdade, Mahaprabhu acaba salvando os dois, faz um grande kirtan, e diz que sobe uma névoa escura assim, depois se dissipa, que era a ofensa dele indo embora. Hum. Então isso é bem interessante, né? Nityananda Prabhu, ele ora por eles, né? Esse é o Guru, né? Nityananda Prabhu, Kanda Guru Tattva, que às vezes até a pessoa ofende Krishna, mas o Guru vai lá e ora, pede para Krishna. Mas quando alguém ofende o Guru, Krishna quer logo passar-lhe o rosto. Continuando aqui, um tolo ignorante que adora primeiro os pés de um brahmana, depois o chuta na cabeça, constrói seu caminho para o inferno. Do mesmo modo, uma pessoa que adora a deidade Vishnu e não reverencia a presença de Vishnu em todos os seres vivos, também vai para o inferno. Ele está botando aqui uma citação do Narada Pancharatra. Então, gente, também não é que seja só o Vaishnava, né? Tem que oferecer reverência a todo mundo, no certo sentido, né? Não ofender ninguém, porque onde é que a gente estava lendo outro dia, né, que fala que ele ofereceu reverência a um fulano. Ah, sim, sim, foi no Javadar, e vinha um muçulmano, e eles ofereceram, né, no Javadar fala, eles ofereceram reverência porque sabiam que Krishna estava dentro do coração dele. Não é que você estava oferecendo reverência àquele corpo, né? Isso é interessante. Não estou oferecendo aquele corpo X ou Y, são corpos mundanos. Tudo bem, o corpo de um Mahabhagavata é diferente. Então você está oferecendo a reverência porque sabe que Krishna está ali dentro, né? E a diva pura também está ali dentro. Então, às vezes a coisa fala, o cara está oferecendo reverência ao fulano, esse cara não presta. Mas quem tem essa visão transcendental, ele está oferecendo ao corpo que está fazendo certas coisas. A própria parada, né? O corpo que faz a parada, a mente faz a parada, o eu mesmo não faz. Então vamos lá. Colocando de lado Vaishnava parada, se alguém molesta até mesmo uma entidade viva comum, deve sofrer severas consequências. Se uma pessoa
adora a deidade Vishnu, mas atormenta a sua criação, não obtém o benefício de sua adoração e experimenta terrível sofrimento. Então, procurar não ofender ninguém. Né? Tal pessoa é ignorante da verdade sobre o Senhor Vishnu residir em todos os seres vivos. Os resultados horríveis do Vaishnava Parada são milhares de vezes pior que a ofensa a um não Vaishnava. Uma pessoa que adora a deidade, mas não respeita os devotos do Senhor, ou não tem compaixão pelas almas caídas, ou adora aspectos da divindade e não outros, fazendo uma distinção mundana entre Krishna e Ramachandra, distinção mundana. Né? Eles têm uma diferença, mas não é uma diferença mundana. Ou não reverencia Balarama ou Shiva, hum, uh, é designado nas escrituras como um devoto de terceira classe, citando Chaitanya Bhagavata Madhya 5.140-149. Não, quem puder ler o Chaitanya Bhagavata é belíssimo. O Srimad Bhagavatam declara: uma pessoa pode abandonar a má companhia, né, aceitar a iniciação e adorar a deidade no templo. Mas, se não adora os devotos, não passa de um pseudo-Vaishnava. Uma pessoa que aceitou a iniciação no mantra de Vishnu está adorando a deidade com fé, é um Vaishnava. Os outros não são. Padma Purana. Um devoto de Vishnu é um Vaishnava. E o Senhor Supremo, que é o protetor de seus devotos, não tolera qualquer ofensa contra ele. Se desejamos entrar no coração do Senhor, a única passagem é através do coração dos seus devotos. Belíssimo, hein? É o túnel que vai levar até o coração de Krishna, né? Muito bonito. Então, a gente vai passar para o outro capítulo desse livro, belíssimo, intitulado Vaishnava Parada, o caminho da prudência espiritual. Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Certa vez, um brahmana, poeta, escreveu uma peça sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele foi então até a cidade sagrada de Jagannatha Puri para ver um velho amigo e companheiro de Mahaprabhu chamado Sri Bhagavanacharya. Esse poeta desejava que este ouvisse a peça e pudesse lê-la em voz alta ao Acharya e ao grupo de Vaishnavas. Eles elogiaram a composição e acharam que seria bom Mahaprabhu ouvi-la. Todavia, antes que qualquer coisa fosse lida para Mahaprabhu, era primeiramente apresentado a seu secretário e confidente Swarupa Damodara. Não, Swarupa Damodara analisava, via se não tinha algum erro. Essa era a garantia que as trocas espirituais de raça, né, presentes na composição não fossem insípidas ou que os princípios confidenciais de devoção não estivessem mal interpretados. Se tal escrito imperfeito fosse apresentado ao Senhor, ele ficaria muito incomodado. Né? Então, Bhagavacharya, que é amigo desse poeta, aproximou-se de Swarupa Damodara e pediu que ele lesse a composição primeiramente e que depois apresentasse a Mahaprabhu. Na Krishna Lila, Swarupa Damodara, quem é? Todo mundo se lembra? Lalita Sakhi, né? A confidente principal de Srimati Radharani e, portanto, muito perita na ciência de rasa. Sabendo que o poeta era um Vaishnava puro e simples, Swarupa Damodara, com delicadeza, o advertiu. Meu querido Bhagavanacharya, você... Meu querido Bhagavanacharya, você é um vaqueirinho de Vrindavana muito liberal, e o desejo de ler qualquer literatura apresentada como escritura, às vezes o subjuga. Quando poetas desclassificados escrevem sobre raça, suas poesias não trazem a emoção desejada quando ouvidas, e trata-se de raça abhasa, ou seja, uma mera aparência de raça.
Tais escritos são contrários à realidade espiritual. Qualquer um que não possa identificá-los apropriadamente e mistura as doçuras das ficará nas praias do Bhaktisiddhanta Sindhu, né, do oceano das conclusões filosóficas sobre Bhakti. Ele vai estar iludindo a si mesmo e aos outros. E os passatempos de Mahaprabhu são particularmente difíceis de apreensão. Assim, apenas as pessoas que conservam os pés de lótus de Mahaprabhu dentro do seu coração, como sua vida e alma, é que está qualificado para narrar Krishna Lila e Gaura Lila. Né? Ele diz que Gaura Lila é o apêndice, é aquela parte final do livro, que tem várias explicações sobre o livro. Né? Então, Krishna Lila é o livro, e no final, Gaura Lila vai, olha, vai explicar várias coisas que de repente a pessoa não entendeu lendo o livro de Krishna Lila. As histórias de amores terrenos me entristecem, porém os escritos de um devoto perito, embebido em êxtase amoroso, me traz grande felicidade. Vilarupa Goswami estabeleceu padrão para escrever drama. Simplesmente ao seu ouvir as passagens introdutórias do seu trabalho, concede ao leitor um grande prazer espiritual. Apesar da preocupação de Swarupa Damodara, Bhagavanacharya, uma e outra vez, pediu que ele lesse o poema ao menos uma única vez e fizesse seu julgamento. Né? Após repetidas súplicas, Swarupa Damodara, com relutância, concordou. Ele reuniu todos os Vaishnavas que se sentaram para ouvir o drama sobre Mahaprabhu. Aí o poeta leu um prólogo. A suprema personalidade de Deus, que irradia uma dourada complexão, tornou-se a alma do corpo que se chama Jagannatha. Seus olhos de lótus são de plena fluorescência. Ele apareceu em Jagannatha Puri e trouxe vida à matéria grosseira. Opa! Possa esse Senhor, Sri Krishna Chaitanya Deva, conceder-lhe toda a boa fortuna. Então, a gente vai ver que Sarupa Damodara não vai gostar nem do prólogo. Após o prefácio bendizente, chamado Nanda Shloka, ter sido recitado, todos glorificaram a composição. Sarupa Damodara perguntou ao poeta o significado do Nanda Shloka. Né? Esse prefácio. O Brahma explicou assim: o corpo do Senhor Jagannatha é belo e requintado, e Mahaprabhu é a alma desse corpo. Mahaprabhu apareceu em Nilachala, Jagannatha Puri, para despertar a consciência espiritual do mundo material desumano. Apesar da aprovação do grupo, Swarupa Damodara, ultrajado, falou assim: tolos! Vocês estão tentando destruir-se? Não compreende que ambos são divinos? Jagannatha é a personificação da bem-aventurança espiritual absoluta e transcendental. Ainda assim, vocês descrevem seu corpo como matéria obtusa e inerte. E Mahaprabhu, a suprema realidade, vocês descrevem como um mortal comum. Ele é, entre aspas, fogo supremo do qual tudo emana. Ainda assim, vocês retrataram como uma mera centelha. Dessa maneira, vocês ofenderam Jagannatha e também Mahaprabhu. Por isso estão todos condenados. O inferno não é suficiente para vocês. Aqueles que são ignorantes dos princípios do amor divino e ainda ousam comentar sobre eles são tolos. Vocês estão todos em total ilusão. Discriminaram entre o corpo e a alma da Suprema Personalidade Divina. Essa é uma grande ofensa. Não existe qualquer distinção entre o corpo e a alma do Senhor Supremo. A identidade pessoal do Senhor e seu corpo são iguais. Não há nenhuma diferença entre o corpo e a alma do Deus Supremo. Esse shloka é do Kuma Purana, né, está aqui entre aspas, e foi citado no lago Bhagavatamrita, de Sanatana Goswami.
eu não vejo nenhuma forma superior a seu corpo transcendental de pleno êxtase. Entrego-me a você que é a causa original da manifestação cósmica. Embora tenha criado toda essa criação, você ainda assim não a toca. Desculpa, embora tenha criado tudo, a criação não o toca. Existem aqueles que estão encantados pelo brilho que emana do seu belíssimo corpo, que se assemelha a uma joia. Mas seus devotos penetram mais ainda para aproximarem-se de tua bela forma. Aqueles que negligenciam sua forma pessoal devido a uma percepção mundana viverão eternamente na aflição da saudade. Krishna é o senhor da energia ilusória, Maya. Ele é a corporificação absoluta da opulência espiritual e bem-aventurança infinita, enquanto a entidade viva é infinitesimal, está sempre sofrendo como uma escrava de Maya. Então, Sarupa Damodara dessa bronca em todo mundo, né? Inclusive, por isso que eu não gosto também da tradução, que ele fala a sétima encarnação de Krishna, encarnação, encarnação, né? Sempre expansão, manifestação. Quando traduz a encarnação, parece que ele assumiu um corpo de carne e osso. Quando os Vaishnavas ouviram a advertência de Swarupa Damodara, o mestre da análise filosófica sutil, ficaram todos aturdidos. O poeta ficou extremamente envergonhado e apreensível. Como um urubu entre cisnes, ele baixou sua cabeça. Porém, Swarupa Damodara, comovido pela depressão do poeta, disse-lhe docemente: em Jagannatha Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu viveu os últimos 6 anos de seu passatempo manifesto. Ele estava incessantemente mergulhado no oceano da separação de Krishna, profundamente absorto no êxtase Mahabhava de Sri Iraga. Isso que é um pé de página que eles botaram como quadradinho. Aí, Swarupa Damodara fala assim, olha, vá, estude o chamado Bhagavad Vaishnava. Abrigue-se completamente sob os pés de Lord Mahaprabhu. Busque sempre a companhia dos Vaishnavas, dos devotos de Mahaprabhu. Somente então você será capaz de singrar as ondas do oceano da devoção. Tudo isso lhe será revelado. Depois você poderá ser um pandita verdadeiro e escrever Krishna Lila sem falhas. Então, interessante aqui que ele ficou chateado, ele ficou orgulhoso. Ah, você está falando, estou certo, é errado. Então, por isso já amoleceu o coração de Swarupa Damodara. Continuando, devemos notar que Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, transforma o frenesi ilusório daqueles que estão desprovidos de compreensão em elogios ao Senhor Shri Krishna. Encontramos no Sri Chaitanya Charitamrita. Não existe diferença entre Jagannatha e Krishna. Porém, em Puri, Jagannatha se fixa num local como infinito, aparecendo num local como infinito. Aparecendo como sendo de madeira, imóvel. Jagannatha e Mahaprabhu, embora apareçam separadamente, são um, pois são o mesmo Krishna em 2 formas. O desejo de libertar o mundo arde dentro de seus corações. Para salvar a todos, Krishna desce como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Uma pessoa, ao ver Jagannatha, liberta-se da existência material. Mas nem todos podem ser admitidos em seu templo, que se localiza em Puri, né? Chaitanya Mahaprabhu, contudo, desloca-se de um local para o outro pessoalmente ou através de seus representantes. Desse modo, ele libera toda a população do mundo. O Brahmana, compreendendo seu erro, com grande humildade, suplicou pelo abrigo dos pés de todos os Vaishnavas. Os Vaishnavas ficaram tocados e fizeram arranjos para encontrar
ah, Mahaprabhu em pessoa, né, para o poeta encontrar. O poeta, posteriormente, aceitou o sannyasa e continuou a viver em Puri. Assim, vemos que, a fim de receber a misericórdia do Senhor, devemos primeiro obter a misericórdia dos seus devotos. Vishnu e Vaishnavas, ou Krishna e Karshneya, né? Karshneya seria aqueles que seguem Krishna. Vishnu e Vaishnava, ou Krishna e Karshneya, na verdade, dá no mesmo. A gente já falou aqui que Vishnu, uma vez perguntava para o meu Gurudev, porque se chama, ah, né, não se chama Vaishnavas e não Karshneya. Na verdade, ele não falou esse nome, né? Ele sabe, tem uma declinação, na declinação é diferente, a mudança. Enfim, aí, né, meu Gurudev falou, você sabe o significado de Vishnu? Eu falo, sei, Vishnu é aqueles quatro braços e assim por diante, Mari vai junto. Eu falo, Vishnu vem de Vas, Dhatu Vas, ou seja, a raiz em sânscrito, Vas, que habita, né, que habita em todos os lugares, ou seja, onipenetrante. Aí o Gurudeva dá uma risada assim, mas Vishnu não é onipenetrante, porque ele não entra em Goloka, né? Então, Vishnu é um nome de Krishna, e Krishna emprestou esse nome, Vishnu, a Vishnu. Aí o Gurudeva deu mais uma risada e falou assim, na verdade, Vishnu é o nome de Radharani, né? E o discípulo ficou mais confuso ainda. Ele falou, porque nem Krishna, Gurudeva continuou, porque nem mesmo Krishna, às vezes entra em certos lugares. Às vezes ele é barrado por uma menininha, né, e não entra onde Radharani está. Então, Radharani é Vishnu, é a onipenetrante. Ela vai, pode ir em todos os lugares. E ele ainda falou assim, e ela ainda vai no lugar mais recôndito de todos, que é o coração de Krishna. Ah, Srimati Radharani, chamada Krishna Mai, né, que ela é plena de Krishna por todo o seu corpo também. Né? Então, muitas vezes, tem gente que nem entra no Radha Kunda, nem conhece, né? E a Shoda, quando ela passa, se ela passar perto do Radha Kunda, ela não vai ver o Radha Kunda. Né? A não ser que o Radha Kunda esteja vazio. Mas quando Radha e Krishna estão em alguns lugares, ela e a Shoda não consegue ver. Existe uma barreira de ramas, né? As árvores se deslocam, né? As cobras ali, a Shoda ela passa e não vai ver aquilo ali. Por causa do seu sentimento vatsalerasta. Então ela não consegue ver isso. É interessante, é como a mãe, né, que acha que o filho nunca faz nada errado. Óbvio que não é o caso de Cristo. Não, não faz nada, meu filho é um santo, meu filho é um santo. Ela não consegue ver por causa do amor maternal dela, não consegue ver certas coisas. A minha Shoda também não consegue ver certos que seu filho cresceu, que já é um menino, que tem, que ama Radharani e tudo. Ou seja, não que não ame Radharani, mas que participa de certas lilas, digamos assim, né? Então, continuando aqui, Vishnu e Vaishnavas, ou Krishna e Karshneya, estão além da análise mundana. Krishna diz na Gita, Vajadanti Mamuda Manushintanu Ashtam, Parambhava Jananto Mamabhuta Maheshwaram, Bhagavad Gita 9:11. Os touros, né, os Budas, pensam que eu sou um ser humano comum, ou no máximo que Deus desceu numa bolsa de carne. Contudo, eu sou transcendental, corpo e alma, supremo, controlador de tudo. Eu dia ouvi também um podcast de um ateísta. O cara estava entrevistando o ateísta, aí fazia as próprias perguntas lá dele, né? E o que ele mais condenou, digamos assim, né? Ele deve ser muito educado, ateísta, que ele mais falou assim, que eu não posso acreditar num Deus pessoal. Não posso acreditar num Deus pessoal. Não. Ou seja, até uma visão mais panteísta, ele até poderia aceitar.
ou seja, que Deus é tudo, ah, né, tudo está em Deus, aquela história, que ele seria imaterial, só que eles pensam que imaterial é que não tem forma. Né? Achei bem interessante assim, a visão dele, que sempre vai bater, né, com os ensinamentos que a gente tem aqui. Então, no máximo, eles chegariam a essa visão de que, né, tudo que move, uma energia que move o mundo, que cria o mundo, destrói essa energia, isso seria a divindade, né, o que chamariam de Deus. Mas nunca, nunca é um ser pessoal, porque aí ele acha que, por ser pessoa, estaria sujeito às paixões humanas. Né? Bem interessante. Vamos lá. Como se declara Sri Chaitanya Charitamrita, embora Deus tenha formas e passatempos inumeráveis, suas lilas são, suas lilas mais elevadas são executadas como Krishna, aparecendo sob a forma humana, vestido como vaqueirinho, sempre jovem, dançando radiante e tocando sua flautinha. Ele está citando o Chaitanya Charitamrita, Madhya 21, 101. A suprema personalidade divina ao Senhor totalmente independente e o mestre de potências ilimitadas. Como controlador de Maya, ele usa sua ilusão espiritual, Yogamaya Shakti, para que o ajude a manifestar seus passatempos no mundo. Embora essas lilas pareçam mundanas, elas são de fato supramundanas. A forma transcendental de Krishna, como revelada por sua energia espiritual interna, é o tesouro secreto dos devotos. A forma transcendental de Krishna, como revelada por sua energia espiritual interna, é o tesouro secreto dos devotos. Dessa forma, desse jeito, manifestam os passatempos eternos de Krishna na dimensão espiritual. Considerado o Senhor Supremo, infinito, no mesmo nível que a finita diva, ou distinguir entre o corpo e a alma do Senhor Supremo, como se ele fosse uma pessoa ordinária, é se submeter à influência da filosofia mayavada deformada. Ah, né? Ou seja, né, de novo, ah, os próprios mayavadis, né, eles acham que Krishna ele aceita um corpo. Né? Quando Krishna, Vishnu, esses seres, eles têm um corpo um pouco diferente da gente, no sentido, né? É, são dotados mais de bondade, e só que eles não reencarnam, eles não fazem. É muito louco, porque apesar deles sofrerem certas paixões humanas, eles não vão encarnar de novo, eles voltam a ser Brahma. É como se Brahma, né, essa energia, né, impessoal, ela assumisse um corpo para ajudar a gente, ou seja, para ajudar ele mesmo, os outros de Brahma, ficasse esse período e depois voltasse a ser Brahma. Né? Então, por estar aqui, ele sofreria essas paixões, mas ele não reencarnaria, né? Ele não acumula karma. E é um conceito bem estranho para a gente, né? Para os Vaishnavas, um conceito muito estranho. Então, vamos lá. Krishna condena o fracasso Mayavadi na aceitação do seu corpo eterno, infinito e bem-aventurança. Shila Vishwanath Chakravarti escreve assim: o que ocorre com aqueles que pensam que o corpo do Senhor é material? Aí ele cita um verso da Gita 9:12, né, seguindo aqui. Mogassa Moga Karmano, Moganyana Vicheta Saham, Rakshasnya Sanichaiva, Prakritim Mohinin Striptaha. Aqueles, ai, desculpa, né, que pulou de novo o negócio aqui. Hum, vou botar aqui. Ok. Também não pulou muito longe. Aqueles que negam a existência de Deus
buscam abrigo no mundo, mas, em última análise, suas esperanças e aspirações, seus avanços na ciência e tecnologia, deixam-os vazios, confusos e perdidos. Se esses ofensores são Vaishnavas, devotos, existe um significado diferente. Ah, de que suas esperanças e aspirações foram esmagados, sua sede. Ih, tradução está estranha. Vamos lá. De que suas esperanças e aspirações foram esmagadas, sua sede pela liberação salóquia é inatingível. Eles são trabalhadores fruitivos, ficam privados, né, de serem levados para esses celestiais. Quanto aos filósofos jnanis, não podem obter liberação por fundirem-se no Brahman, moksha ou sayudhya. Assim, o que de fato eles obtêm? Eles adquirem uma natureza, mentalidade demoníaca e findam por odiar os senhores e seus devotos. Olha, isso aqui é bem interessante. Ou seja, se os ofensores são devotos, eles têm um destino diferente. Hein? Então, já que suas esperanças e aspirações foram destruídas, sua sede por liberação é inatingível, é inatingível. São trabalhadores fruitivos, ficam desprevidos, irem para a Swarga Louca, que é o planeta mais elevado, enquanto os filósofos não se pode obter liberação por dia. Assim, o que de fato eles obtêm, eles adquirem uma natureza, mentalidade maníaca que fina por onde era a suprema. A Gita declara, Mahatmastu Mamparta, Daivim Prakritim Ashritaha Bhajanti Ananya Manaso, Nyatva Bhutadim Avyayam. Ou seja, o verso 9.13. Por outro lado, as verdades, as verdadeiras grandes almas desse mundo, são aquelas que se abrigaram por completo em mim, sob a direção, que ele está falando, né? Sob a direção da minha energia superior, eles sempre se absorvem em me amar, sabendo que eu sou fonte inesgotável de tudo. Essas grandes almas percebem que, embora o Supremo apareça numa forma semelhante à humana, ele é a personificação de Sat Chit e Ananda, sendo indestrutível e infinito. Essa absorção constante em Bhajana, Ananya Manas, é o rei de todos os segredos, Radha Gurian. Então, né, lembrando que ele não é feito de Satchidananda. Outro dia eu estava conversando também com o Devan. Então, né, ele não é feito de Satchidananda. Ele é a fonte de Satchidananda. E parece que ele é feito, então, são esses sentimentos que compõem ele. Não, ele é a fonte desses sentimentos, dessas qualidades aí, né? Da bem-aventurança, eternidade e da sapiência, né? Da consciência. Então, quando a gente fala assim, ele é feito de, né? Ele parece que ele é composto, não, ele é a fonte de tudo isso, essas coisas que emanam dele. Aí ele cita o Shloka 9.14, ele está na sequência, dizendo assim, Satatan kirtayantamaya tantasta cha dridavrataha namasantas chamam bhaktya nitayukta upasate. Esse shloka da Gita desenvolve o tema sobre a natureza do Bhajana. Fala assim, Bhagavad Gita 9.14. Sempre absorto em Kirtana, com seríssimo propósito, meus devotos se prostram diante de mim, adorando-me perpetuamente. De um modo geral, os devotos devem observar as regras e restrições da devoção. Contudo, Vishnu Dharma declara que, para cantar o nome do Senhor, não existe consideração de tempo e lugar. No shloka supraemocionado da Gita, o Senhor faz uma insinuação premeditada de Raganuga Bhakti. O comportamento de um Raga Bhakta
pode confundir aqueles que se encontram nos estados inferiores da devoção. Assim, as escrituras previnem que essas grandes almas Mahatmas nunca devam ser julgadas segundo considerações mundanas. Aí, aspas. Uma pessoa que considera a deidade do Senhor como uma estátua, ou o guru e os Vaishnavas como pessoas comuns, pertencentes a uma classe social ou casta particular, a água do banho dos pés de Vishnu ou do Vaishnava como água suja, o santo nome de Vishnu como todo purificante ou de Krishna como um sol mundano, ou o Senhor Supremo de Senhor Hari no mesmo nível dos deuses, é um residente do inferno. Esse é um verso do Padma Purana. Mahaprabhu confirmou que o serviço eterno a Krishna é a nossa ocupação perfeita. De ver o Surupahaya Krishnera Nityada. No Chaitanya Charitamrita, Madhya 20.108. A identidade inerente da diva é que ela é uma serva eterna de Krishna. A alma iludida está esquecida de sua identidade verdadeira. Dessa forma, ela torna-se completamente absorta na vida familiar, em adquirir dinheiro, buscar educação mundana e beleza física. Jnana, Aishwarya, Shruta, Sri. Essas quatro atividades alimentam seu orgulho e, em geral, precedem suas ações ofensivas contra Vishnu e os Vaishnavas. Sri Parankusha Muni diz que a negligência em cultivar as quatro qualidades a seguir mencionadas em particular impulsiona a diva em direção a cometer a parada ao ver a deidade do Senhor como uma escultura ordinária, uma escultura comum. Arche Vishnau Shiladir. A diva deve cultivar uma perspectiva positiva e abandonar a má companhia simultaneamente buscar a companhia de devotos elevados. O desejo leva à má companhia, que influencia a diva a desenvolver uma mentalidade ateísta. As escrituras rogam que se mantenha a boa companhia. Ele vai citar aqui uma escritura, acho que não foi o nome, não. Fala assim: iludir-se, iludir a si e aos outros chama-se kaitava. A companhia com pessoas que mentem para si mesmo chama-se dusanga, companhia negativa. Aqueles que pensam que outras atividades que não sejam serviço a Krishna podem satisfazê-los também são chamados de dhusanga. Ou seja, dhu é um prefixo negativo aí, né? Então, o sanga ruim. Devemos rejeitar a má companhia e ficar junto com os devotos genuínos. Eles nos dirão como cortar o nó do apego às atividades nocivas e à devoção. E ele fala assim, ó, e mesmo se o guru de alguém é hostil em relação aos Vaishnavas, também deve ser abandonado. As escrituras nos ensinam que tal guru mundano deve ser abandonado em favor de um guru autêntico. A má companhia de qualquer tipo deve ser evitada como uma doença. Falando de modo geral, existem dois tipos de dusanga ou asatsanga. A conduta peculiar para o Vaishnava é evitar a companhia do materialista. As pessoas que são escravos desses sentidos, que não são devotos ou que não aceitam Krishna, são péssima companhia. Né? Então, né, a gente vê aqui que o que acontece? Mesmo que na Índia, o guru, a gente percebe que, né, tem uma ideia meio unicista do guru, mas na ilha tem os Kula Guru, que é às vezes o guru familiar, é como se fosse antigamente o padre da família, né, o padre ali daquele negocinho. Então, não necessariamente ele é uma pessoa transcendental ou transcendentalista. Então, mesmo essas pessoas, né, e tem guru de vários jeitos aí, se elas forem contrárias a Krishna, a gente deve abandonar esses
mestres, né, supostos mestres, eles são tranquilos, não tem aquele nível muito elevado, não tem nenhum problema, né? Mas se eles começarem a ofender os Vaishnavas e tudo, devemos realmente abandoná-los, né? Não tem nenhum problema. Então é isso, vamos parando por aqui, se Deus permitir, né? Quarta-feira que vem continuaremos com esse belíssimo livro de advertência, né? São várias advertências. Ai, 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 a gente, né? É, Bhakti Pramod Puri Maharaj, uma das características dele é que ele estava sempre glorificando os Vaishnavas. Tem um livro dele belíssimo, grande, sobre a vida dos Vaishnavas. É muito bonito. É, externamente também ele é muito bonito, né? Tanto por dentro como por fora. E é bem interessante quem puder ler. Eu não me lembro, é um livro assim grande, capa dura, meio pesado, bem bacana com as fotos. É bem interessante. Era a característica dele, né? Seva, servir os Vaishnavas e sempre glorificá-los, que é outra característica de Bharati Maharaj. Enfim, é isso aí. Qualquer coisa, algumas perguntas, dúvidas, comentários, tudo tranquilo? Prabhu, muito obrigado, viu? Reverenciei, Eu que obrigadão. agradeço. Eu que agradeço. Radhe, Radhe para todo mundo. Muito obrigada, reverências. Bom dia Radhe, para Radhe. todos. Hare Krishna. Hare Lokanata, que Krishna. está meio sumido, e Dona Eliana. Obrigada. Bom O dia. título de... Tá bom. Olha aí, ó, Lokanata aí. Jai Prabhu, Hare Krishna. Haribo, tá em Vrindavan? Ah, a porta, parece aquela porta lá de Vrindavan. Não parece? Pensei que ele estava no ashram ali, meio já abandonado tudo, e ó, caramba. Vontade não falta, né, Prabhu? Ainda, Maia ainda tá agarrada numa perna ainda. Uma só tá bom, tá numa tá bom. Quando tá em Tá, duas, três, ok. Ok, tá bom, então. Prabhu. Radhe, Boa semana, Radhe. Prabhu. Hare Krishna. Igualmente, tudo de bom. Radhe, Shyam.